Eu sou a Juliana e vou estar dando início à apresentação do nosso trabalho sobre a avaliação térmica em instalações com diferentes orientações, sombreamento e ventilação em ambientes simulados. O objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto da orientação, do sombreamento e da ventilação nas condições térmicas das estruturas zootécnicas. Visto que a ventilação é um fator crucial para a qualidade do ar e do conforto térmico, especialmente em climas quentes e úmidos. Sobre as orientações das instalações, por definição, a orientação ela consiste na direção em que a construção é posicionada e o seu impacto influencia diretamente na quantidade de radiação solar que ela recebe. Nas regiões tropicais, a orientação do tipo leste-oeste ela é recomendada para minimizar a exposição solar direta nas fachadas nas horas mais quentes do dia, o que auxilia na redução da carga térmica interna e na necessidade de resfriamento artificial, que por consequência também diminui os gastos de produção. Já a orientação norte-sul seria negativa nas regiões tropicais, uma vez que a incidência solar ela iria direto para dentro das instalações devido às aberturas laterais. O meu nome é Daniele e eu vou falar sobre o sombreamento. Existem diversas maneiras de a gente realizar o sombreamento junto às instalações, sendo eles com árvores, onde nós cultivamos árvores junto às instalações, geralmente nas laterais, e nós podemos escolher então árvores que tenham uma dupla funcionalidade, que sirvam tanto para sombrear quanto para outra funcionalidade. Há também telhados extensos, onde eles seriam construídos com a vantagem de gerar uma maior sombra nas laterais das instalações, possibilitando então que tenha menos incidência solar sobre os animais contidos dentro. Também pode ser através de painéis sombreados, que teriam o mesmo princípio dos telhados extensos, e eles possibilitariam que houvesse uma maior sombreamento ao redor das instalações. E eu também poderia ser através das cortinas laterais, que durante o verão elas seriam então levantadas e possibilitaria que o calor fosse disseminado para fora do galpão. E durante o inverno, então, essas cortinas poderiam ser abaixadas e manter a caloria animal dentro do galpão, gerando um maior conforto térmico. Ali na imagem superior, nós podemos ver um exemplo da união entre dois desses princípios que eu acabei de citar, que seriam do plantio de árvores junto com os telhados extensos. E na imagem inferior, nós podemos ver o exemplo de um galpão com as cortinas laterais, o que possibilitaria, né, um maior conforto térmico para os animais ali contidos. O sombreamento em si, o seu princípio, seria que ele é essencial para prevenir a radiação direta. Isso, consequentemente, reduziria a carga térmica, né, no local e bloquearia, então, a radiação solar, o que vai melhorar o conforto térmico e, consequentemente, acaba reduzindo o consumo de energia necessário para que ocorra esse refrigeramento, resfriamento dentro do galpão. Meu nome é Tassier e eu vou apresentar a parte da ventilação. O que é ventilação, né? Ela é o movimento de ar dentro e ao redor da instalação. Ela tem o impacto de reduzir a temperatura interna e a umidade, levando assim à melhora da qualidade do ar dentro da instalação. E ela existem dois tipos. Existe o natural, que é a utilização dessas aberturas laterais das instalações, e existe o mecânico, que é através de ventiladores e exaustores. Na imagem superior a gente pode ver o exemplo de ventiladores e na imagem inferior de exaustores. Geralmente os ventiladores eles são posicionados na frente da instalação e os exaustores no fundo para que ocorra esse fluxo de ar contínuo para que diminua a temperatura interna.
A ventilação ela está estritamente relacionada com o sombreamento. Ela é um gasto considerável quando ela é mecânica, porque ela consome energia elétrica e isso aumenta o custo de produção, né? A ventilação forçada ela é mais usada em locais que são realmente quentes ou também em tipos de instalação que usam pressão negativa. Ela é importante para retirada de gases em instalações de suínos e ela é menos comum em instalações de bovinos, a ventilação forçada. Eu sou Vanessa e eu vou falar um pouco dos métodos de avaliação térmica e as aplicações práticas. Os parâmetros avaliados, eles são relacionados com a temperatura interna, a umidade relativa, o fluxo de ar e os índices de conforto térmico. Os procedimentos que podem ser realizados, eles partem dos princípios da modelagem da instalação, a inserção dos dados climáticos locais, ou seja, de onde o galpão vai ser colocado, e simulação de diferentes cenários de orientação, sejam elas norte-sul ou leste-oeste, e também sombreamento e ventilação. Os ambientes simulados, eles podem ser feitos através do uso de software de simulação térmica, como o Engie Plus e o ANSYS. As aplicações práticas, elas podem ser realizadas nas construções rurais, para construir silos, armazéns, casas de máquinas. Nas instalações zootécnicas, a gente pode usar para produzir galpões para aves, suínos, bovinos, equinos e entre outros animais. Os benefícios, eles são para melhorar o conforto térmico, ou seja, diminuir o estresse dos animais, manter o ambiente dentro da zona de termoneutralidade, já que a maioria dos animais citados anteriormente são homeotérmicos, ou seja, isso ajudaria a manter o conforto, e isso acarretaria no aumento da produtividade, da qualidade de produção e de rebanhos mais homogêneos. Aqui a gente tem algumas imagens. Essa primeira imagem é um bezerreiro, onde o bezerro fica sozinho, com a intenção de, dentro do lote, eles não se machucarem. E aí, dentro desse telhadinho, a gente oferta alimento e água. Também nós temos nessa segunda imagem ninho de aves e atrás um ventilador para gerar um conforto térmico, já que as aves elas trocam calor com o ambiente através de convecção do ar. E nessa última imagem, a gente tem o escamoteador, que ele serve para deixar os suínos filhotes mais quentinhos e evitar que as mães possam esmagar os filhotes. Eu me chamo Bruna e vou trazer um exemplo de simulação do ambiente a partir do seguinte estudo. Simulação CFD do ambiente de instalações para frango de corte visando conforto térmico. O estudo utilizou o programa CFD para simular as temperaturas virtuais e reais para o galpão G1. Esse galpão ele possui 4 exaustores na parede norte e também cortinas nas laterais, sendo então um galpão de pressão negativa. Utilizando esse programa CFD, também foi possível simular o fluxo de ar, a distribuição das temperaturas e alguns outros parâmetros dentro da instalação, permitindo avaliar o conforto térmico para os frangos de corte. Na figura 7, é possível a gente observar a simulação real do galpão com uma temperatura média de 32 graus. Foi possível constatar que esse galpão ele não apresentava condições adequadas de conforto térmico para as aves. Já na figura 8, foi feita a simulação virtual do ambiente em uma temperatura de 27 graus, apresentando então condições adequadas de conforto térmico, mas com algumas inconsistências na parede contrária aos exaustores e também na altura do piso, apresentando então temperaturas elevadas nestes pontos. Para melhorar as condições do galpão G1, os autores do estudo recomendaram a colocação de um exaustor no teto, no centro do galpão,
com o objetivo de diminuir essas inconsistências na face sul da estrutura, conforme mostra a figura 10. Ou então também inserir 3 exaustores acima dos 4 que já existem no galpão, para melhorar ali a condição do ambiente. Esses programas de simulação são ferramentas importantes que auxiliam a gente na decisão de como construir a instalação, as instalações para os animais, levando em consideração tanto a orientação quanto o sombreamento e também a ventilação, visando assim o bem-estar dos animais. Concluindo, nós temos a máxima de que toda construção ela deve ser realizada pensando em forma e função. Como futuras agrônomas, nós pensamos que a função nessas instalações zootécnicas é sempre fornecer o bem-estar animal. Então, a forma, que nesse caso seria a orientação, a ventilação e o sombreamento, ela deve proporcionar, possibilitar este bem-estar animal. As referências que utilizamos nesse trabalho são instalações para bovinocultura leiteira, ventilação na avicultura de corte e a simulação CFB do ambiente de instalações para frangos de corte. Obrigado por assistir.